Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do tema de hoje, né? O tema de hoje é polêmico, é bastante, mas a gente precisa falar, tá, pessoal? Vocês aqui do meu canal, para vocês ter isso na consciência, tá? Você ter isso na consciência, não está sendo enganado aí, porque existe aí, tá, pessoal? Entidades, né? Como ele falou, entidades espirituais que está trabalhando contra a nossa evolução. Então, quando você entra nesse estado, né? O nosso tema de hoje é o que é a fascinação espiritual. É um estado de consciência que você entra, tá? Você entra nesse estado de consciência, o que é que acontece? Acontece que seres são estado baixo, né? Porque o nosso estado de consciência tem que estar na verdade, pessoal. Aconteça o que acontecer, a gente tem que permanecer na verdade. Então, por que que esses falsos profetas surgiram? Porque existe um espírito aí por detrás. E são esses espíritos dos arcontes, tá? Em todos o contexto religioso que existe aí. Já foi criado esse contexto para que a gente não encontre a verdade. Pessoal, é uma luta para a gente. Por isso que Cristo falou, né? A porta é estreita, que é a porta da verdade, da nossa consciência, né? Ela é difícil de encontrar. Por causa disso, tá? E há essa ilusão religiosa, a ilusão da Matrix, tá? Para distrair a gente, para a gente não ir para o interior da gente. É lá que está a verdade, é lá que está Deus, é lá que está a conexão. Para desvirtuar tudo isso. E isso, pessoal, até no meio de quem diz, eu sou espiritualista, eu tô, como é que se diz? Falando sobre despertar da consciência. Até pessoas que estão falando sobre despertar da consciência estão sendo enganados pelos arcontes. Você vê a preocupação, tá, pessoal? O que é isso? Então, o que é que a gente viu que é essa fascinação espiritual? Ele fala que é um fenômeno que ocorre no campo das práticas espirituais, né? Mediúnica, que ele fala que é caracterizado por um forte apego à crença, à doutrina ou uma experiência espiritual. Muitas vezes, né, a pessoa fascinada não avalia criticamente ou racionalmente. Ela não avalia. Então ela entra naquela fascinação, tá? Isso acontece muito com pessoas que acontecem experiências espirituais, né? Aconteceu uma cura, um negócio assim, então ela fica fascinada por aquilo e esquece de ela ter a crítica sobre aquilo. Isso é verdade. O que é que o nosso mestre nos ensina? O que é que os apóstolos? É isso que a gente tem que se ver. Por isso que a Bíblia está aí, pessoal. Ela é um guia para a gente, tá? Para a gente trabalhar nossa espiritualidade. Mas é isso que aconteceu, tá? E os arcontes entram rasgando, tá? Aí o que mais, pessoal? Aí a gente parou, foi na. Ele está sendo enganado, né? Então, facilmente, geralmente, a pessoa que está nesse estado está sendo enganado. E ela acredita que é verdade, pessoal. A gente tem que entender que ali é o nível da consciência que a pessoa. Tá? Não discutir, então, porque senão vai entrar em briga, tá? É por isso que as elites hoje estão tudo brigando uma com a outra aí, tá? Então, não faça isso, tá? Entenda, a gente que tem consciência, a gente entender que ali o espírito do engano está ali com a pessoa. Mas ela não sabe, tá? Entende? Aí, segunda parte, ele fala o impacto dessa fascinação
pode ser profunda e abrangente, afetando a vida pessoal, emocional, social e espiritual do indivíduo. Um dos principais efeitos da fascinação é o isolamento. À medida que a pessoa se aprofunda em sua crença, sem questionar, ela pode se afastar de amigos, familiares, grupos espirituais que oferecem uma visão mais equilibrada. Então, ela começa a se afastar de tudo e de todos. Não é assim, tá, pessoal? A gente que é espiritualista, a gente se afasta. Mas a gente não se afasta do convívio, de observar o que as outras pessoas falam, tá? Tem pessoas que dizem que, você é do... Né, se afaste de mim, você é pecador. Então, existe esses fanatismo que acontece, tá, pessoal? No meio aqui, quando a pessoa entra nessa fascinação, tá? Aí ele fala, a fascinação tende a acreditar que a sua visão é a única verdadeira. Eu tive em um grupo na igreja que era assim, pessoal. Eles pensam que é a única lei, a igreja eles são os únicos que estão falando a verdade. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é isso, a gente experimenta todo esse tipo de coisa antes de a gente despertar a consciência. Foi o que aconteceu comigo, então. Por isso que eu tive que despertar. Deus, tira esse cara do corpo aí. Ele vê o mundo espiritual, tá? Então, ele fala a visão única e, consequentemente, rejeita qualquer sugestão ou crítica que venha do outro e que pode levar ao afastamento social. Um impacto significativo é o bloqueio do crescimento espiritual. Então, uma pessoa que está na fascinação, tá, pessoal? Ela bloqueia o crescimento espiritual dela. Por quê? Porque ela está em outra coisa, então está se prostituindo com vários espíritos. Então, o chakra, tudo tá bloqueado. Então, nada, ela não tem um crescimento, pessoal. E são pessoas que não têm conhecimento, tá? São pessoas que estão na ignorância. Ele acha que tem conhecimento, ele acha que tem a sabedoria, mas não tem, tá? Aí ele fala, quando uma pessoa está sob a fascinação espiritual, ela deixa de refletir sobre a sua experiência e passa a aceitar tudo como uma verdade absoluta. É isso, tá? Esse estado, então, estado de consciência, de aceitação cega, que é um estado de consciência que a pessoa fica cega, impede a prática de discernimento e a autocrítica. Então, ela não tem discernimento mais. E a própria Bíblia, tá? Aqueles que se conectam com... É para ter discernimento. Por isso que ele manda, o próprio João fala, examinar o espírito, se é de Deus ou não é. Então, isso é um discernimento que são essenciais, ele fala, para o desenvolvimento espiritual genuíno, então, verdadeiro. Então, é essencial você ter o discernimento, tá, pessoal? Para que você se desenvolva espiritualmente na verdade, não na mentira, tá? Sem discernimento, o indivíduo pode ficar preso a um ciclo de ilusão e crenças limitantes, sem perceber que está estagnado em sua jornada. Então, ele nem percebe que ele está estagnado, ele não cresce espiritual. Pela falta do discernimento, então, eu até já gravei um vídeo aqui, né? O que é o discernimento espiritual. Tá aqui. Um vídeo aí, tá no YouTube aí. Se o YouTube não gostou, jogou fora, tá? Tá certo, pessoal? Ele fala que a pessoa fica preso nesse ciclo. E é isso que esses espíritos arcontes quer. Que você fique preso aí, ó. Não cresça, tá? Fique preso na crença estagnado. É isso que ele quer. Então, esses arcontes estão para trabalhar para dificultar a nossa expansão da nossa consciência. Tá? E até usa espiritualista, como eu vi uma aqui no YouTube, dizer que a ignorância é uma benção.
Então, o que é isso? Está sendo usado por arconte aí, tá? Dizer, espalhar para as outras pessoas, dizer que a ignorância é uma benção, está sendo usado por arconte. Porque é isso que o arconte quer, que você fique na ignorância, nas trevas, tá? Aí ele fala, a fascinação também pode prejudicar a saúde mental e emocional. A confiança excessiva em crenças ou práticas pode levar a comportamento compulsivo, fanatismo e até mesmo paranoia. Então, você pode entrar em algum desses comportamentos aqui, tá, pessoal? E a gente que é desperto é equilíbrio, tá? Tudo é equilíbrio. A gente não pode entrar nesse compulsivo, comportamento repetitivo, fanatismo, tá? Não, aqui é verdade, então, né? E até mesmo paranoia. Então, entra na paranoia também, tá? Então, teve uma igreja que eu participei, né, pessoal? Que o gente vai falar a verdade, só esse pregador é verdade, é que não sei o que. Era uma paranoia, tá, pessoal? Mas é isso, faz parte do jogo, tá? Se você está lá, os arcontes estão usando, tá? Vou tomar um suco aqui de goiaba na minha jarra de chopp. Olha aí, pessoal, que maravilha. Na jarra de chopp, um suco de goiaba. Meu Deus, que besteira. Aí ele fala: quando alguém acredita que está constantemente sendo guiado por forças espirituais ou que possui uma missão especial no mundo, isso pode gerar senso de responsabilidade esmagador, levando a um estado de ansiedade e estresse. Então, é isso, tá? É o que os líderes se colocam. Eu vim aqui para, eu sou especial, eu fui levantado por Deus, tal, não sei o quê. Então, você já ouviu essa frase aí, pessoal? Então ele acha que tem uma missão especial, aí gera nele uma responsabilidade, levando o estado, então, a posição que ele se eleva, ele acha que é melhor do que outro. Então, já foi, tá? Ali, o arconte ali dominou, tá, pessoal? E o pior é que essa pessoa vai trazer coisas, tá? Que vai levar as pessoas a se afastar da espiritualidade dela. Então, vai introduzir coisas, introduzir adorar a entidade aí. Então, muitas coisas, tá? Práticas que não tem nada a ver com o trabalho da espiritualidade. Então, vai levar muitas confusões. Essa pessoa. Pior se essa pessoa é uma pessoa que tem uma boa dialética, uma pessoa que aparenta bonita, aparenta bem. Então, vai levar ao erro, tá, pessoal? Eu sinto muito, mas eu tenho que falar sobre isso, pessoal, tá? Então, leva até um estado de ansiedade, estresse, tá? Essas pessoas. Ele fala, em caso extremo, a fascinação pode resultar em perda de contato com a realidade. Então, o cara já não sabe nem mais o que é essa realidade, o que é outra, causando uma confusão mental, um desequilíbrio emocional. É isso que pode acontecer, tá? E aí tem mão dos arcontes aí. Aí ele fala, evitar a fascinação espiritual requer uma atitude de humildade e discernimento. Então, são dois temas que eu já falei aqui. O que é humildade espiritual e discernimento espiritual. Então, você precisa ter isso, tá, pessoal? Por mais que você vá crescendo aqui, eu tenho um like, eu não sei o que, eu sou mais famoso, já caiu na mão do arconte. Então você tem que ser humilde, atitude humilde, com discernimento, né? Ele fala, o primeiro passo para prevenir esse estado é reconhecer que, independentemente do nível de desenvolvimento espiritual, todos estamos sujeitos a erro e equívoco. Então, todos estão no mesmo barco. Então, é igual, eu tenho um pouco de conhecimento mais do que vocês tenham, pessoal.
Mas eu tô sendo humilde, porque eu tô no mesmo desenvolvimento que vocês. Mas só que eu estou um pouquinho à frente, mas eu estou no mesmo barco. Eu estou sujeito a erro, a equívoco, falar alguma coisa que depois eu aí venho. Você tem que ter humildade de vir, ó, pessoal, errei aqui, não é aquilo que falou tal. Você tem que ter humildade. Porque assim, quando você entra nessa humildade, sinceridade e discernimento, os arcontes não vai dominar sua mente, tá? Aí ele fala, a capacidade de questionar a própria crença, de revisar constantemente as experiências espirituais e de aceitar que o aprendizado é um processo contínuo, fundamental para evitar cair na armadilha da fascinação. Então, tem muita gente aí caindo no laço do passarinheiro, na armadilha da fascinação, tá, pessoal? Principalmente líder, né? Eu, ao longo da minha jornada pelos grupos religiosos aí, nossa, pessoal, eu vi que tinha líderes quando começou, era nessa frequência, humildade, sinceridade e tal, a espiritualidade ali trabalhava ali. Mas o que aconteceu? Entrou dinheiro, começou a entrar negócio, fama, aí pronto, pessoal. O ego do cara, então. E é aí que os arcontes vai entrar, ó, rasgando, porque ele não quer que ninguém leve as pessoas à verdade. Por isso que eu sou atacado, pessoal, tá? Sou atacado, porque eu não estou me rendendo a essas coisas de luxúria, de dinheiro, tá? Você vê aqui, eu não estou aqui explorando vocês. Eu coloco aí meu Pix para quando vocês colocarem aí, sentirem da espiritualidade e colocarem. Mas se não colocarem também, graças a Deus. Eu não dependo de querer, eu vou querer ficar rico, eu vou. Então, todos esses que entraram nessa, principalmente pessoas líderes, né, de grupo religioso, entraram nessa, caiu, tá, pessoal? Saiu da espiritualidade, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu tenho que falar isso aqui, tá, pessoal? Se eu não falar isso aqui para vocês, quem é que vai falar isso para vocês, pessoal? Então, ele fala, todos estão sujeitos a erro e equívoco. A capacidade de questionar, revisar, é um contínuo para evitar você cair na armadilha da fascinação. Aí ele fala, a prática do discernimento é essencial, é essencial. Discernimento espiritual envolve capacidade de distinguir o que é verdadeiro e o que é ilusório, enganoso. Então, esse discernimento é isso, pessoal. E vem pela essa conexão com a verdade. Você, quando conhece a verdade, então, você já sabe o que é verdade, então você vai distinguir o que é o erro. Esse é o discernimento. Essa habilidade pode ser cultivada através de meditação, de reflexão, de oração, de busca por conhecimento, e está aberto às diferentes perspectivas. Aprender com os mestres espirituais, mas também desenvolver uma visão crítica sobre o ensinamento. São formas eficazes de manter a mente equilibrada e evitar a fascinação. Então, é isso que a gente tem que fazer, pessoal. Tá? Mesmo eu ensinando aqui, vocês vão lá, examina, para ver se eu não estou sendo usado pelos arcontes aqui. Tá? Deixa eu ver se Samuel tá correto, tá de acordo com a espiritualidade, tá? Porque se eu sair aqui, vocês percebem, tá erro, você tem erro aí, Samuel. Não, isso aí não tá de acordo com a espiritualidade, tá? Então, é isso, tá? Tem que fazer isso, porque senão vocês vão ficar aí, entregar sua espiritualidade a coisa. Se eu dizer que vocês têm que adorar aqui uma entidade aqui, vocês vão adorar? Entende, pessoal? Então, você tem que ficar, e é através do seu relacionamento buscando a verdade,
que você vai melhorar esse discernimento. Aí ele fala, o outro impacto é buscar a orientação de pessoas experientes, confiável no caminho espiritual. Então você busca aquela pessoa que você sente a verdade e essa pessoa é autêntica, é verdadeira. Mestres espirituais autênticos, então, que esteja na verdade. Mentores e grupos espirituais. Então, temos o mestre que é Cristo e temos aqueles que eram discípulos, os apóstolos dele, que esteve na verdade também. Então, a gente vai buscar o que é que eles deixaram escrito, isso está de acordo com os apóstolos. Então, você tem que ir lá para ver se está de acordo com os apóstolos. Então, examinar tudo. Não, esse pensamento não está de acordo com os apóstolos. Tá? Grupos espirituais sérios, tá? Pode ajudar a identificar possíveis sinais de fascinação e fornecer um conselho equilibrado. Além disso, o apoio de amigo, familiar também é valioso, pois ele pode oferecer uma visão externa, objetiva sobre o comportamento, então vai avisar, ó, você está aí de uma forma totalmente, não é assim, totalmente fanatismo, totalmente desequilibrado. Então, as pessoas notam também, a pessoa nota também quando você está equilibrado, tá? Ao que mais ele fala, para evitar a fascinação, no contexto da mediunidade, é essencial que o médium esteja em busca de um desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento. Ele deve manter a postura de humildade, reconhecer que nem todas as comunicações são elevadas e confiáveis. Então, aqueles que é médio, tá? Os espíritos, ele tem que reconhecer que nem toda a comunicação é elevada e não é confiável. O uso do discernimento espiritual é fundamental para que garantir que a mensagem recebida esteja alinhada com os princípios éticos, né, e morais do amor e da verdade. Então, do amor e da verdade de Cristo. Então, você tem que ver. Aquele espírito está trazendo, então, vamos ver se está de acordo com o que Cristo, os apóstolos, falou. Não é você ouvindo aí qualquer voz, ou vendo um espírito que disse e vai trazer a mensagem. Tá? Aí ele fala, além disso, o médium deve trabalhar para manter seu equilíbrio energético e emocional. Prática como meditação, estudos espirituais, oração, ajuda a fortalecer o campo energético do médium, protegendo de influências espirituais negativas. Então, você eleva a sua vibração, então esse espírito não vai, você não dá brecha, ele não vai estar, principalmente os arcontes, tá? Manter-se conectado a mestres espirituais autênticos, então, verdade, seguir a orientação de guias confiáveis é uma maneira eficaz de evitar fascinação mediúnica. Então, desses médios que estão aí, tá? Por isso que tem muitos aí que estão afastados, pessoal. Os arcontes já dominou a mente aí de muitos médios. Eu sinto muito, tá? Não só de pastores, tá? Eles dominaram, mas dominaram também, tá? Por causa que não está se na humildade se apoiando na verdade. Aí, o que é que... Será que a Bíblia fala sobre essa fascinação espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala? Vamos ler. Tiago 1, versículo 14 e 15. Mas a tentação vem da fascinação do próprio pensamento. Aí, ó. E desejo mal do homem. Este mau pensamento leva o pecado. E quando o pecado é consumado, leva à morte. Então, leva à morte espiritual. Então, não podemos cair nessa tentação, porque a tentação vem da fascinação das coisas, porque quer ter as coisas que não sei o quê. Então, vai aproveitar aí, tá? Os arcontes vai aproveitar aí e vai entrar rasgando aí. Vai colocar um erro aí, porque por isso, pessoal, que eu não entro aqui nesse negócio de
fazer a mesma coisa que os outros líderes estão fazendo, por dinheiro, tal, não sei o quê. Não faço isso, tá? Se vocês querem ajudar, vai ser tocado para vocês, tá aí meu pique, vocês vão contribuir. Se vocês endurecerem, não quer contribuir, tá tudo certo, tá? Tem nada a ver com isso. Espiritualidade, eu vivo minha vida simples, a espiritualidade não vai me deixar faltar o pão de cada dia, tá? E não vai me faltar nada para eu poder fazer o trabalho da espiritualidade com verdade. Tá, pessoal? Eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui. Eu vou querer ficar abismado por riqueza para quê? Para cair nesse desejo aí, mal, pensamento mal que vai levar ao pecado, ó, e vai se consumar, vai levar à morte espiritual, né? Aí o que mais, pessoal? Marcos 4, versículo 19. Mas o cuidado do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufoca a palavra, ficando ela infrutífera. Então, aquela pessoa que até recebeu a palavra, né? Mas as coisas, o cuidado do mundo, a fascinação, a riqueza, a ambição vai sufocar a palavra e ela vai se tornar infrutífera. Então, você não vai se tornar um canal da espiritualidade. Você caiu no engano. É o que está acontecendo aí, tá? Aí, o que mais, pessoal? 2 Timóteo 2, versículo 22. Fuja dos pensamentos impuros da mocidade. Aproxime de qualquer coisa que as coisas que o leva a querer fazer o bem. Então, aproxime disso. Tenha fé, amor, paz e sinta o prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm um coração puro. Então, esteja com pessoas que estejam na mesma frequência, pensamento positivo, tá? Para que mau pensamento não venha, porque os arcontes também entram por aí, tá? Tá certo, pessoal? E muitas pessoas, pelo líder já tá desviado, tá levando muito ao desvio da espiritualidade, de ele trabalhar a espiritualidade nele. E os arcontes, o trabalho dele é manter essas pessoas aí nessa frequência. Tá? O que mais, pessoal? Isaías 8, versículo 19 e 20. Quando disserem a vocês, procure um médio ou algo que consulte o espírito e murmure encantamento, pois todo recorre a seus deuses e aos mortos a favor dos vivos. Responda: a lei e os mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Então, esse espírito que diz que vem querer fazer o bem para você, tá? Não consulte por isso. Por quê? Eles não vão estar de acordo com a lei e os mandamentos que Cristo está passando. Se eles falarem conforme esta palavra, você jamais verá a luz. Se eles não falarem. E pior que eles não falam, de acordo com que a lei, o mandamento de Cristo está trazendo. Então, jamais você vai ver a luz que é Cristo. Não vai botar em você. Por isso, não procure médio. Eu preciso saber da minha vida passada. Não procure isso é engano. Tá? E aí os arcontes entram aí, tá? Aí, o que mais, pessoal? Atos dos Apóstolos, 16, capítulo, versículo 16 até o 18. Vamos ler aqui. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito que predizia o futuro. Olha aí, olha que Paulo encontrou no caminho.
ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Então, ela tinha um espírito de adivinhações que falava do futuro, você é isso, que não sei o quê. Então, e isso tem muitas pessoas agora procurando. Isso você está se prostituindo com esses espíritos, tá? Que são espíritos dos arcontes. Essa moça seguia Paulo e ao nos gritando, este homem são servos do Deus Altíssimo, anuncia o caminho da salvação. Ela continuou a falar isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito, né, a deixou. Então, foi até que os senhores, tá? Quando o Espírito deixou, a menina ficou livre. E aí o senhor, a menina não adivinhava mais. Então o senhor aí foi atrás de Paulo, onde foi descer a ripa em Paulo, tá? Porque Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação, pessoal. Saber do futuro. Toda vez que Paulo passava lá, a menina estava falando lá, tá? Aí Paulo ficou indignado e saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que saia dela. Então o espírito saiu imediatamente. Então, o espírito, que era espírito de baixa vibração, espírito de adivinhação, esses espíritos, então, são a prostituição espiritual, pessoal. Não vá atrás disso. Pessoas que desperta, pessoas que espiritualista desperto, aqueles cristãos, eles não vão atrás disso, tá? Você tem que confiar no que a espiritualidade está passando para você. Aí, o que é que ele fala mais? 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, seguirão espírito enganador e doutrina de demônio. Então, são esses arcontes, né? Vai tirar as pessoas da fé por eles darem ouvido a esses espíritos enganadores, tá? Nos últimos dias. Então, tá acontecendo agora, tá? O que mais? Levítico 20, versículo 6. Voltarei meu rosto contra quem consulta espírito e contra quem procura médio para segui-lo, prostituindo-se com ele, eu eliminarei do meio do seu povo. Então, você não vai ser povo de Deus se você procura médios para se prostituir com esses espíritos aí de baixa vibração, para segui-lo, prostituindo com ele. Adivinhação, futuro, que não sei o quê, que não tá caindo. Então você não vai ser do povo de Deus, tá? Você vai ser do povo dos arcontes aí, dos espíritos, tá? É isso que você vai ser. Aí o que mais, pessoal? 2 Reis 21, versículo 6. Chegou a queimar os próprios filhos em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, recorreu a médium e quem consultava espírito, fez com que o Senhor reprovasse, provocando a ira. Então, quando você faz isso, provoca a ira de Deus, porque Deus quer que você busque a Ele, pessoal. É o que a Bíblia fala, e busca onde? De todo o coração. Ele está com você, pessoal. Mas você, o que é que você vai fazer? Buscar aí, consultar, até queimou os próprios filhos, tá? O deus Moloque, né? Aquele deus Moloque, teve muita gente que queimaram seus filhos ali, dizendo que tinha que entregar o filho, que aí você ia ter coisa. Praticou feitiçaria, adivinhações, tá? Então, fizeram coisa e isso provoca a ira de Deus, tá, pessoal?
Não pode, tá? O que mais? 1 Coríntios 3,16. Não sabe vós que é o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Então, a gente somos Espírito de Deus. Se você tem um Espírito de Deus, se Deus habita em você, para que você vai buscar algo aí fora? Você buscar pastores também, buscar algo. Você não precisa, pessoal. Você tem Deus, você tem tudo. Aí, esses espíritos da adivinhação entra aí, que são espíritos dos arcontes, começa a enganar. E tem muita gente que entrou nessa aí, tá? O que mais? João 14,26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vou. Então, quem é que vai ensinar você, pessoal? Quem é que vai guiar você? Então, você não tem o Espírito de Deus. Então, você não é de Deus. Se você procura essas coisas, que Deus está em você. Aquele que é desperto sabe, pessoal. O Espírito de Deus está com ele, está guiando ele, ele está seguindo essa intuição. Não seguindo esses espíritos, procurando essas pessoas que estão se prostituindo e você vai se prostituir junto com elas. Médios aí, tá? Principalmente esses médios aí que fazem isso tudo por dinheiro, tal, tudo por ganância. Então você vai se prostituir. Por isso que até entrou esse espírito no meio evangélico. É uma adivinhação, culto é uma adivinhação. Eis que vejo assim, Deus vai fazer. Então, isso é adivinhação, pessoal. O mesmo espírito que estava lá no centro espírita, os médios estão entrando. Por quê? É os arcontes, é o mesmo espírito, mas de outras formas. Aí ele fala, Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se você tem um Espírito de Deus, você está sendo guiado. Você é filho de Deus. Para que você vai buscar essas coisas? Entende? Aí, João 4, versículo 24. Deus é Espírito. É necessário que seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Então, Deus é Espírito. Adorem em Espírito e em verdade, pessoal. Tem até a música, né? Espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. Então, pessoal, os evangélicos, até os evangélicos estão se prostituindo. Você vê como esse fascinação, o arconte entra aí, pessoal, e engana muitos, tá? Principalmente logo o líder, né? Porque vocês ficam fascinados com o líder. Ai, não sei quem, fulano de tal, aí já viu, tá? Pronto, pessoal. Você já entrou no espírito que ele quer. Então, Deus é espírito, você tem que adorar só a Deus. Foi o que o anjo falou. Aí o que mais? Romanos 12, versículo 1 até 2. Portanto, irmão, rogo pela misericórdia que ofereça sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de você. Então, tem que ter racionalidade. Então, culto racional. Agora, as pessoas estão cegas, na devoção cega. Então, isso não é um culto racional a Deus. Você não está oferecendo sacrifício, está oferecendo a sacrifício a Moloque ou então os espíritos arcontes aí. Não é a Deus. Porque a gente tem que usar o nosso racional. Não se amolde com o padrão deste mundo, mas transformável pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, é isso que a gente tem que fazer, pessoal. Se você não está fazendo um culto racional, você está irracional, você está naquela devoção cega,
não é um culto agradável a Deus. Entende? O que mais, pessoal? Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensine, aconselhe um ao outro com toda a sabedoria, cantando salmo, hino, cânticos espirituais com gratidão a Deus no seu coração. Então, é isso que a gente tem que fazer. A palavra de Cristo tem que habitar em nosso coração. Que ela vai trazer sabedoria como a gente tem que fazer. Ela vai nos guiar, pessoal. Tá? Que mais? Jeremias 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, o que é que ele fala para Jeremias? Jeremias, esse povo aí, o coração dele está longe de mim. Diga a ele que ele só vai me achar, me procurar, quando ele me procurar e me achar, quando ele procurar de todo o coração. Então, a nossa adoração, a nossa procura com esse Deus que está no nosso coração, tem que ser de todo o coração. Tá? O que mais? Efésios 6, versículo 11 e 12. Vista de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Então, é aonde esses arcontes estão. Essa é a nossa luta, para não deixar que a gente caia no laço do engano dele. A gente sempre se firme na verdade, não no engano. Aconteça o que acontecer aqui, pessoal. Tá? E já teve muito, já caiu aí nessa armadilha da fascinação que os arcontes armaram, tá? Aí o que mais? 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Estejam alerta, vigiai. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistivos, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo está passando pelo mesmo sofrimento. Então, o Pedro estava falando, os irmãos estão sofrendo aí, como você está. Resista, permaneça firme na fé, na verdade, porque não é só você que está passando isso. Todos aqueles que estão querendo se firmar na verdade estão sendo atacados aí. Está sofrendo, tá? Aí o que mais, pessoal? Apocalipse 12, versículo 7 até o 9. Vamos ler aqui, pessoal. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seu anjo lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas este não foram o suficiente forte e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora e a antiga ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Então, é isso, tá? Então, Apocalipse conta aqui que houve essa guerra, uma batalha, que Miguel, né, e os seus anjos lutaram e venceram. E lançaram Diabo e Satanás, que era a antiga serpente, aqui no mundo, o qual está enganando aí todo, tá? Esses arcontes aí, esses anjos caídos estão aqui com Satanás, enganando a mente de mundo. Ele não vai poder ter êxito com você se você se firma na verdade. Mas se você deixa entrar engano, começa, é uma mentirinha aqui, é não sei o quê, principalmente com coisas espirituais, já era, tá? Você caiu na mão deles. Aí, o que é que ele fala aqui? Lucas 10,
18, versículo até 20. E ele respondeu, Jesus, né? Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago e dei a você autoridade para pisar sobre cobra e escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Não fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a você, mas porque seu nome está escrito no céu. Então, você tem que ser aquele que tem um nome escrito, aquele que está na verdade, aquele que foi chamado para a verdade e se apoia na verdade, não na mentira, tá? Ao que mais? Mateus 16, versículo 18. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o porta do Hades não poderão vencê-la. Então, Cristo falou para Pedro, né? Se apoie na pedra que foi rejeitada por edificadores, né? Ele estava mandando que Pedro, não é Pedro que é a pedra, não é que ele é quem é mandando Pedro se apoiar na pedra que é Cristo, que ele vai edificar essa igreja, né? E a porta do Hades não vai prevalecer. Então, se a gente está no corpo de Cristo, na igreja espiritual, não nessas igrejas aí, tá? Meu Deus, os arcontes estão sambando aí nessas igrejas aí. Então, até sambão. Eu vi o de igreja, todo mundo assim sambando, ó. Aquilo ali é espírito de engano, tá, pessoal? Fizeram isso aí, tá? No meio aí, evangelho. O que mais? João 12, versículo 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, quando Cristo esteve aqui, ele disse que ele vai ser julgado agora. Para ele ser expulso. Tá? Aí, o que mais, pessoal? Romanos 12, versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecer o mal e apegar-vos o bem. Então, para que você não seja influenciado nessa fascinação espiritual pelos arcontes, você tem que estar no amor não fingido. Porque tem muita gente aí com amor fingido, pessoal. Não é verdadeiro, não tem humildade, não está na vibração boa, está se apegando ao mal, não está se apegando ao bem. Então, os arcontes vai pegar você, tá? Aí o que mais, pessoal? 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Examinai tudo e retei o que é, retei o bem, abstenha de toda aparência do mal. Então, é isso que tem que fazer, pessoal. Por isso que aqui a gente estuda de tudo e a gente tira o que é do bem, o que é bom para a nossa consciência. E a gente se abstém de toda aparência do mal. Não, isso tem mal aí. Não podemos, tá? O que mais, pessoal? Mateus 26, 41. Aqui a gente estuda, tá, pessoal? Aqui a gente não lê um versículozinho como você vai para a igreja aí, não, tá? Que eu vi até um culto aí. O cara só leu o versículo. Aqui não, aqui a gente estuda profundo, tá? Mateus 26, 41. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a tentação é esse estado de consciência de fascinação, pessoal. Então, quando você entra aí, você cai em tentação, os arcontes podem pegar você. Tá? Por isso que ele fala, vigie para não entrar nesse estado de consciência, tá? Esse estado de encantamento, porque senão você vai ser levado pelo erro. O que mais, pessoal? Apocalipse 19, versículo 10. Diante disso, lancei os seus pés no gesto de adoração. Mas ele imediatamente me orientou. Olha, não faça isso. Sou conservo teu
e de teu irmão, que, que tem o testemunho de Jesus e adore a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Cristo venceu todos os inimigos. Então, olha o que o anjo fala para João, pessoal. Ele lançou, depois que viu lançou os pés para adorar o anjo, né? Então, o que é que o anjo falou para ele? Imediatamente me orientou. Olha, não faça isso. Não pode adorar anjo, pessoal. Não pode adorar entidade nenhuma que está aí. Tudo são os anjos caídos. São esses arcontes. Você não pode. O que é que o anjo verdadeiro, tá? Um anjo fiel a Deus falou? Irmão, não faça isso. Sou conservo teu e de teu irmão, que tem o testemunho de Jesus. Então, aquele que tem o testemunho, aceita testemunho, adora a Deus. Então, você tem que adorar só a Deus. Porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Cristo vence todos os inimigos. Então, pessoal, por isso que a gente tem que estar nessa verdade, Cristo. Por isso que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente tem que se apoiar nisso e tem que adorar só a Deus, só a Deus. Mas tem gente adorando várias entidades aí, pessoal. Tá fora da espiritualidade. Você vê que até o anjo, João queria adorar o anjo, né? Não faça isso. Então, o anjo fiel que não caiu, que ele permanece em pé, que ele não caiu na armadilha, tá? De Satanás, ele é fiel e manda adorar a Deus. Mas aqueles anjos que caíram, eles estão buscando, estão fazendo vocês adorarem ele, através de nomes aí de entidade, tá? Até como seres também alienígena, né? E tem muita gente aí entrando nessa barca, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu vou ter que falar a verdade. Você quer a verdade ou a mentira? Eu não posso me apoiar na mentira, tá? Efésios 5, versículo 15. Portanto, esteja atento para que o vosso procedimento não seja semelhante ao insensato, mas andai com sabedoria. Então, você tem que estar atento, tá, pessoal? Ao procedimento que é que você tem. Então, tem que estar consciente, andando com sabedoria, né? Aí, Lucas 1,19. Ao que o anjo replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir essa boa notícia. Então, quando os anjos vêm trazer a notícia, ele vai se manifestar, pessoal. E você vai perceber uma frequência boa, ele vai trazer. Então, ouve isso, que anjo veio trazer recado. Então, não é toda hora, pessoal. Quem está aparecendo toda hora aí são esses espíritos aí. Os arcontes, os espíritos caídos. Tá? O que mais? Hebreus 1, versículo 14. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício do que herdarão a salvação? Então, os espíritos, os anjos são espíritos ministradores. Então, eles estão ministrando bênção, estão livrando a gente, estão intuindo a gente para o benefício, para que a gente herde a salvação. Então, esses anjos evoluídos estão trabalhando ao nosso favor. Mas agora a gente sabe que caiu aí com Satanás, a terça parte aí dos anjos aí, que são esses arcontes, tá? Que eles estão trabalhando contra a gente não herdar a salvação. É o jogo aqui, pessoal. Não tem para onde correr. Você quer que eu corra para onde?
Como para falar para os arcontes me pegar? Eu tenho que ficar na verdade, tá? Então, sua proteção é Cristo, é a verdade, é você vibrar nessa verdade. Foi por isso que eu coloquei a pergunta: e por que não podemos vibrar nesse estado de encantamento, que é a fascinação? Por quê? Porque os arcontes vai pegar você aí. E é o que aconteceu com muitos líderes religiosos, tá, pessoal? De vários, tá? Vários grupos aí, tá? Eu sinto muito, tá? Aí, o que mais, pessoal? Mateus 4, versículo 10. Ordenou então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Então, foi lá na tentação, né, pessoal? Cristo estava lá no deserto com fome, né, pessoal? Então, Jesus estava lá, então, o que é que estava acontecendo? O diabo mostrou o reino dele, que estava tentando a ele. Olha, se você me adorar aí, ó, eu lhe dou tudo isso aí. Não foi isso lá que a tentação de Jesus? Se você me adorar, prostrado me adorar. Então, qual foi a resposta de Cristo? Ele e ordenou então Jesus: vai-te, Satanás, vai embora, né? Porque está escrito. Então, Cristo usou a palavra de Deus para combater aquele pensamento do maligno, né? Então, está escrito também: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele, é só a Ele, não podemos servir mais a outros deuses estranhos, é só a Deus. Mas olha o que está acontecendo agora na nossa realidade. Olha a perturbação. Tem perturbação gospel, perturbação do católico, tem perturbação do espírita e agora tem a perturbação dos espiritualistas também. Porque não observa o que o próprio Cristo fez ali, pessoal. Ele quer que ele falou, está escrito, então está escrito aonde? Na Bíblia, está escrito nas Escrituras. Só está escrito ao Senhor teu Deus, então adorarás e só a ele servirás. Então, quando o Cristo falou isso, Satanás, ó, a mulher quer falar, ó, pessoal, ó, aqui, ó, a mulher quer falar, o que é? O que é que querem? Posso fazer uma... Não, fazer pergunta agora não, vamos lá. Você vai ter que aprender aqui a espiritualidade, tá? Então, é só ele que tem que adorar, pessoal. Não esse engano aí, tá? E eu sinto muito que tem muita gente caindo aí nesse engano. Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? A espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!